Mais uma vez, pessoal, pelo atraso aqui. Acabei ficando preso no elevador, esse foi o problema técnico. Mas enfim, já deu tudo certo. Bom, pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou pediatra, fiz essa especialização em neonatologia e venho atuando como pediatra em sala de parto há mais de 10 anos já. Então esse é um assunto que eu gosto muito de falar e é um dos momentos mais deliciosos que eu tenho como profissional é atender esses bebês em sala de parto. Esse assunto eu acho interessante porque muitas vezes a gente não dá muito espaço durante o pré-natal para a família entender o que vai acontecer ali no hospital após o nascimento. Hoje em dia a gente recebe muita informação, eu digo isso também como pai, né? Tenho 2 filhos e eu e minha esposa passamos por essa experiência. E é muito interessante que a maioria das famílias, durante o pré-natal, a gente não tem acesso a essas informações do que acontece depois que o bebê nasce. Então, a gente tem muita informação sobre o pré-natal, tem muita informação sobre os exames que o bebê vai passar durante ali o pré-natal, essas informações sobre parto, dúvidas que a gente vai ter sobre via de parto, enfim, doenças relacionadas à gestação. Mas após o nascimento, para a maioria das famílias, é um buraco negro de informação. E aí essas famílias vão entrar em contato, na maioria das vezes, com esse primeiro momento com o bebê ali já na maternidade. Provavelmente, se não tiverem um pediatra, se não conversaram antes com o pediatra no pré-natal, eles vão ficar à mercê do pediatra ali do plantão e todas as informações que o pediatra vai jogar ali, os pais não vão ter como entender essas informações previamente, como de repente ter um outro ponto de vista sobre determinado assunto. Então hoje a ideia aqui é para mostrar para vocês o que vai acontecer com o bebê assim que o bebê nasce ali no hospital, o que vai acontecer durante os dias de internação, os testes que o pediatra e outros membros de equipe de saúde do hospital farão com o seu bebê até o dia da alta, tá? Então essa vai ser a ideia aqui. Eu pensei, Joyce, da gente ir falando e no final a gente tira as perguntas, as dúvidas do pessoal. Pode ser? Se as famílias quiserem se identificando aí, ou se tiverem profissionais se identificando, profissão, tempo de gestação, se é o primeiro filho ou não, vai ser muito legal depois para falar no final, para bater um papo com vocês, tá? Bom, gente, no dia do parto, né? Aquela família que está se preparando. Bom, até antes disso, desculpa só fazer um comentário. Hoje em dia se fala muito da consulta pré-natal com o pediatra. Então, mesmo antes do bebê nascer, fazer uma consulta com o pediatra, né? Quais seriam as vantagens? Vocês hoje terão oportunidade aqui na roda de ouvir falar sobre esses assuntos, mas é justamente para essas famílias chegarem melhor orientadas ali na maternidade. Muitas vezes nessa consulta pré-natal a gente já inicia um vínculo com o pediatra que vai acompanhar seu filho posteriormente. Não necessariamente vocês vão ter pediatra ali pediatra particular durante a internação, não é obrigatório, mas tendo esse contato, muitas vezes já aconteceu de, mesmo não participando do parto daquela criança, a família me ligar e tirar dúvidas em relação ao que está acontecendo com o bebê durante a internação na maternidade. E isso tudo, vocês tendo contato do pediatra de vocês, vai lhes trazer muito mais segurança, tá? Então, no dia do trabalho de parto de vocês, aquela família que está se preparando para um parto vaginal, provavelmente vai ter ali a obstetriz, provavelmente vai ter a doula. Então, nesse momento, no início do trabalho de parto, a equipe começa a atender essa gestante, né? Então, a doula provavelmente vai ser uma das primeiras a entrar em contato com vocês, a obstetriz. E quando o trabalho de parto estiver mais avançado, em algum momento vocês serão encaminhados para o hospital. E ali no hospital, provavelmente encontrarão ali a figura do obstetra, e o pediatra é o último membro da equipe a chegar no hospital. Se for o pediatra do plantão, ele vai ser acionado ali no momento próximo do bebê nascer, tá? A ideia do pediatra ali na sala de parto é para trazer mais segurança para a chegada desse bebê, tá? Então, assim que esse bebê nasce, uma das grandes preocupações da família é entender se esse bebê nasceu em boas condições de vitalidade ou não. E dependendo de como esse bebê nascer,
haverá necessidade ou não de atendimento do pediatra. Então, a primeira função que eu acho que o pediatra tem que ter ali na sala de parto, depois de se apresentar à família, é conferir os materiais, o local de atendimento desse bebê, caso haja necessidade de um atendimento ali de urgência. Então, na sala de parto, nós temos ali um cantinho onde a gente chama de berço de reanimação. Esse berço de reanimação, ele contém alguns acessórios e equipamentos onde que podem ser usados, né, numa situação aí de urgência do bebê. E não raro acontece, mesmo em hospitais particulares, de checarmos esses equipamentos e encontrarmos eles descalibrados, faltando peça, faltando equipamento. Então, isso tudo, você perceber esses erros na hora do atendimento, isso é muito ruim para aquela criança. Então, a primeira coisa ali, o pediatra é se certificar de que todos os equipamentos necessários estariam ali à disposição. E ali o pediatra, seja um parto vaginal, seja um parto cesáreo, vai se posicionar próximo a vocês ali no momento do nascimento dessa criança. Assim que essa criança nasce, hoje em dia é muito comum o obstetra pegar o bebê e apresentar ali para a família, e a gente vai colocar esse bebê no colo da gestante, né? Da gestante agora não mais, né? Da puérpera. E o pediatra ali vai ter que rapidamente tentar classificar esse bebê em dois tipos de criança, praticamente, tá? Ele é um bebê que nasceu bem, em boas condições de vitalidade, e aí esse bebê provavelmente vai continuar no colo daquela família e os cuidados serão feitos no colo daquela família, ou se é um bebê que não nasceu em boas condições de vitalidade, tá? Eu brinco com as famílias que o bebê que nasce em boas condições de vitalidade, um leigo consegue entender, e isso faria esse diagnóstico para nós. Então, um bebê que nasce em boas condições de vitalidade é um bebê que tem um choro forte, um choro espontâneo, é um bebê que está se mexendo muito vigorosamente, então ele tem um bom tônus. Ele é um bebê que está todo organizado, assim, ele é todo durinho. Ele é um bebê que muitas vezes eles nascem com uma cor bem arroxeada, bem cinza, mas essa cor acontece por uma baixa oxigenação que existe dentro do útero. Porém, assim que esse bebê nasce, está chorando forte, ele vai oxigenando mais o corpo dele, esses vasos da pele começam a dilatar, eles vão se abrindo, e esse excesso agora de oxigênio transforma esse sangue numa coloração mais avermelhada. Então, esse bebê que nasceu roxinho, em poucos instantes, 1, 2, 3 minutos, ele começa a ter uma coloração muito mais corada. Então, esse é um outro critério de boa vitalidade. E o principal deles é a frequência cardíaca dessa criança, tá? Durante todo o pré-natal, vocês vão notar que é muito comum o obstetra, o radiologista que está fazendo ali o ultrassom, checar os batimentos do coração daquele bebê que está dentro do útero. No dia do trabalho de parto, vocês vão notar também que o coraçãozinho do bebê vai ser monitorizado o tempo inteiro, ou com muita frequência, porque ele é o principal parâmetro de vitalidade que nós temos do bebê. E após o nascimento, esse também continua sendo o principal parâmetro de vitalidade dessa criança. Então, assim que o bebê nasce, a gente vai colocar esse bebê no colo ali daquela família, se possível, e o pediatra vai com o estetoscópio auscultar ali a frequência cardíaca do bebê. E esse bebê que somando todos esses critérios, frequência cardíaca boa, está chorando, tem aquela movimentação ativa, ele é bem durinho, esse é um bebê que nasceu bem. Esse é um bebê que vai ter uma boa pontuação. Eu vou mencionar aqui que o bebê vai receber uma nota, e essa nota, na verdade, é a soma desse conjunto de sinais que a gente viu agora. Então, esses bebês que têm uma boa pontuação, que nasceram bem, serão colocados ali no colo daquela família, e o pediatra vai seguir observando alguns sinais ali que eu já vou explicar mais para frente, mas não há necessidade de um atendimento de urgência. O bebê que não nasce bem, ele é um bebê que não tem esses sinais que esse bebê que eu mencionei agora. Então, é um bebê que nasce, ele está todo molinho, ele não está se movimentando, não está chorando. Esse bebê talvez
a coloração, né, dele é mais arroxeada e por não estar respirando adequadamente, não estar chorando, possivelmente essa cor não vai mudar ao longo dos próximos minutos. E principalmente ali a frequência cardíaca é um dos sinais mais importantes para o pediatra, ali de monitorização do bebê. Esse é o sinal que vai mostrar para nós que esse bebê precisa de auxílio também. Ou a frequência cardíaca ela está desacelerando, ou pode acontecer às vezes ela tá inexistente. Então esse é um bebê que não tem como deixar no colo dos pais. Esse é um bebê que dentro desse primeiro minuto de vida, a gente precisa fazer algumas manobras para restaurar essa boa oxigenação da criança. Então, para fazer isso, o primeiro procedimento que eu vou falar aqui, então, é o corte do cordão umbilical. Aquele bebê que tem que nasce bem, a recomendação atual é que deixemos esse cordão umbilical pulsar livremente por alguns instantes. Eu vou falar mais ou menos minha ideia sobre isso, mas hoje em dia fala-se pelo menos por 90 segundos, tá? Porém, aquele bebê que não nasce bem, gente, esse bebê a gente vai precisar cortar o cordão umbilical imediatamente. E ali, cortando o cordão umbilical, levaríamos esse bebê ali para aquele bercinho de reanimação e alguns procedimentos ali serão instituídos para reverter esse processo todo. Depois eu posso falar o que acontece com aquele bebê que não nasceu bem, o segmento dele. Por enquanto aqui vou me ater então no cenário do bebê que nasceu bem, tá bom? Então esse bebê agora acabou de nascer, foi para o colo dos pais, para o colo da mãe, perdão. O pediatra fez aquela avaliação ali rápida, ele olhou ali todos os sinais desse bebê, né? Então a frequência cardíaca estava boa, ele nasceu, estava chorando forte, a gente atestou que ele estava respirando bem. Aquela coloração arroxeada foi dando lugar a uma coloração mais corada. Então, esse bebê, ao longo dos próximos minutos, o pediatra vai acompanhar essa adaptação que a gente chama cardiopulmonar. Dentro do útero, o bebê não fazia uso do pulmão. Fora do útero, o coração e o pulmão agora vão ter que trabalhar em sincronia. E isso é algo que o pediatra vai ficar observando nesses primeiros minutos de vida, essa transição da vida intrauterina para extrauterina. Então, ao longo desses primeiros minutos de vida, o que o pediatra quer ver, o que a família também quer ver, todos ali querem ver, é aquele bebê que nasce bem e permanece bem ao longo dos próximos minutos de vida, né? Ou seja, nos mostrando que ele está fazendo uma boa adaptação. Então, no quinto minuto de vida, o pediatra vai reavaliar todos aqueles sinais de novo. Frequência cardíaca, respiração, como é que está o tônus do bebê. E aquele bebê que nasceu bem, então ele tinha uma nota alta, e no quinto minuto continua esses sinais estando bons, a nota dele também vai ser alta. A gente chama esse sistema de pontos de boletim ou score de Apgar. Então, esse score de Apgar, essas notas, variam de 0 a 10. São 5 critérios valendo 2 pontos cada. Um bebê que nasce bem, normalmente a primeira nota é acima de 7. Então, geralmente ele nasce com 7, 8, 9 ou eventualmente até 10. E a nota do quinto minuto também continua uma nota alta. Então, é muito comum ouvirmos notas do tipo 8 e 9, 9 e 10, 10 e 10, tá? Faz diferença o bebê que nasce com uma nota 7 do outro que nasceu com a nota 8 no primeiro minuto? Não faz diferença. O que é importante é que após o quinto minuto, essa nota esteja acima de 7. Isso é importante, tá bom? Em relação ao momento do corte do cordão umbilical. Então, a gente tem atestado por trabalhos científicos que há vantagem daquele bebê receber o sangue do cordão umbilical por pelo menos 90 segundos. Então, é de praxe as pessoas deixarem o cordão pulsando por 90 segundos. Eu, particularmente, eu tenho uma outra visão sobre isso, né? Eu acho que se a natureza desenhou esse cordão umbilical para pulsar por um tempo após o nascimento, e aquele bebê que acabou de nascer está bem, a minha ideia é que ele receba
esse sangue oxigenado que ainda está vindo da placenta até este cordão parar de pulsar espontaneamente. Lembrando, gente, que o cordão umbilical é aquela estrutura que durante toda a gestação fez a ligação do bebê com a placenta. Então, durante toda a gestação, esse bebê foi mantido vivo porque a placenta recebia oxigênio materno, água, nutrientes como glicose, minerais diversos, enfim. Após o nascimento, ele continua se beneficiando por alguns instantes de receber oxigênio da mãe. Essa adaptação cardiopulmonar do bebê tende a ser mais gentil, enquanto ele está colocando os pulmõezinhos dele a uma função melhor, né, otimizando a função desse órgão, ele continua recebendo esse oxigênio vindo através da placenta. Então, para mim, é muito, muito interessante que a gente não mexa nesse cordão umbilical. Qual que é a contrapartida, né, de deixar o cordão umbilical pulsando mais tempo? Mais para frente, né, nessa aula, eu vou mostrar para vocês que uma das coisas que pode acontecer com o bebê ao longo da internação é algo chamado icterícia. E a icterícia está relacionada a uma carga maior de glóbulos vermelhos, tá? Então, se eu deixei essa criança receber sangue por mais tempo, esse sangue que estava entre ele e o cordão umbilical, se eu deixei esse cordão funcionar por mais tempo, até ele parar de cessar espontaneamente, esse bebê deverá ter recebido um aporte maior de glóbulos vermelhos. E isso gera um aumento discreto de uma possibilidade de risco de icterícia. Porém, eu prefiro lidar com icterícia depois, como eu vou mencionar mais para frente, do que, de repente, eu cortei o cordão umbilical precocemente de um bebê, e isso pode ter atrapalhado, de alguma forma, essa adaptação cardiopulmonar. Então, eu acho que o viés dessa atitude de cortar o cordão umbilical é pior do que o benefício, né, que ele vai ter, né? Então, por conta disso, minha ideia seria que ele tivesse esse cordão pulsando por mais tempo. Tudo bem até aqui? Na sequência, gente, então o pediatra avaliou esse bebê, já tem mais de 5 minutos de vida, ele está bem, está se adaptando bem. É muito comum as mulheres, né, por lerem bastante sobre a amamentação ali durante a gestação, então logo o bebê nasça, elas já querem colocar o bebê para mamar. E na verdade, a gente vai ter que esperar um pouco para que isso aconteça. E é muito comum os pais ficarem me perguntando ali, né? E aí, já está pronto? Será que já dá para ele mamar agora? E eu brinco com os pais, eu falo para vocês, olha, vocês que vão me falar a hora que é para esse bebê nascer, para esse bebê mamar. Porque é muito bonitinho ver isso acontecendo, gente. Enquanto ele está ali no colo da mãe, durante toda essa fase de adaptação cardiopulmonar, é muito interessante notar que o bebê ele é alheio a tudo que está acontecendo em volta. Ele é um bebê que está ali no colo, você percebe que ele está respirando ali no seu colo, mas ele está de olho fechado, não está muito interessado no ambiente, não está interagindo muito com os pais. A família às vezes fica até preocupada e pede para eu reavaliar novamente, para entender se está tudo normal. Mas a verdade é que o bebê precisa de um tempo, mais ou menos uns 25 minutos, para finalizar esse processo de adaptação cardiopulmonar inicial, tá? Quando esse bebê finaliza esse processo, o bebê automaticamente ele muda o comportamento da água para o vinho. Então esse bebê ele passa a abrir o olho, ele abre a boca, ele começa a exteriorizar a língua, ele começa a colocar a cabeça em direção ao peito. E os pais percebem uma mudança de atitude do bebê. E aí eles começam a chamar, Ricardo, acho que agora ele quer mamar. E na maioria das vezes é isso mesmo. Então esse é um momento que eu acho muito interessante. Então a gente espera o bebê dar esses sinais para a gente pegar essa criança e posicionar no peito para tentar fazer a primeira mamada do bebê acontecer dentro da primeira hora de vida. Então, na maioria das vezes, gente, vai acontecer ali a partir do 20º minuto de vida. E essa primeira mamada, pessoal, ela é importante que a gente tenha ali alguém da equipe observando se a pega está adequada. Muito dificilmente vai ser a pega perfeita de vocês, porque é a primeira vez que estão colocando esse bebê para mamar.
A pega perfeita vai levar algumas semanas para isso acontecer, né? Então, através de tentativa e erro, através da ajuda de consultoras ou não, vocês vão conseguir desenvolvendo a melhor maneira de colocar esse bebê para mamar. Mas ali na sala de parto, nessa primeira tentativa, dificilmente vai ser a pega perfeita. Mas o que a gente vai tentar ali com vocês é a melhor pega possível naquele momento. Muitas vezes, a mulher está ali naquela vontade de amamentar, com essa ansiedade de colocar o bebê para mamar, mas se ele pega errado, essa primeira mamada, vocês vão ver o quão surpreendente é. A maioria dos bebês, essa primeira mamada, ela é longa, vai levar aí uns 20, 30 minutos aí de sucção. É uma sucção forte, é uma sucção intensa. Então, se o bebê pega esse mamilo errado, no final desses 30 minutos, a gente já deve ter o peito machucado, com fissura. E a próxima mamada dele nesse peito já vai ser mais difícil, vai ser mais dolorida. Então, ali, alguém da equipe acompanhar esse momento da mamada, tentando fazer a melhor pega possível, eu acho que é importante para evitar esse tipo de problema, tá? A outra situação que acontece muito, seja cesáreo, às vezes uma hack ali durante o trabalho de parto vaginal, às vezes essa anestesia sobe e acaba amortecendo a sensibilidade das mulheres no mamilo. Então, às vezes a gente coloca o bebê para mamar, mas a mulher não vai referir que ela está sentindo dor. Por isso, de novo, que é importante que alguém da equipe acompanhe essa primeira mamada, fique de olho se a pega tá legal, para evitar esse tipo de intercorrência. Tudo bem? Essa primeira mamada ela é muito importante ali na sala de parto. É o primeiro vínculo ali do bebê com o peito. O bebê ficando nessa primeira hora de vida no colo da mulher, a gente consegue garantir uma melhor estabilidade térmica do bebê. O bebê já cria um vínculo com essa mãe muito forte, aumenta as chances de sucesso da amamentação, aumenta a duração do tempo de amamentação para essa criança. E a gente vai ver ao longo da vida desse bebê a quantidade de benefícios que a amamentação vai trazer para essa criança. Então, por isso que é algo muito importante da gente tentar fazer nessa primeira hora de vida. Mas tem uma reação ali à amamentação muito forte que vai acontecer com vocês ali após o parto, que é o parto ainda não terminou. O parto termina com a expulsão da placenta. E assim que o bebê começa a estimular o mamilo para fazer essa mamada, as mulheres vão sentir uma liberação, uma nova liberação de ocitocina, que é o hormônio que vai causar contratilidade uterina. Então, novamente, vocês vão passar por uma onda de contração para finalizar com a eliminação da placenta. E a função fisiológica disso é, enquanto a placenta estiver aderida ali no útero, aumenta a chance de sangramento uterino. Então, aumenta a chance de uma intercorrência materna grave. Então, o bebê mamar na sala de parto, dentro da primeira hora, é importante para diminuir esse tipo de intercorrência que pode acontecer, tá bom? Enquanto ali, aquela família está amamentando esse bebê, a equipe obstétrica estará ali na aguardo da eliminação da placenta. Após a placenta ser eliminada, a equipe obstétrica fará uma revisão do canal de parto, ou, se foi uma cesárea, estará finalizando essa cirurgia. Finalizando a revisão do canal de parto, a cesárea, isso geralmente finaliza dentro da primeira hora de vida. Então, é muito comum essa primeira hora de vida o bebê ficar o tempo inteiro mamando, porque a equipe obstétrica estava ali terminando de fazer ou a cesárea ou a revisão do canal de parto. E após o bebê finalizar essa mamada, perto aí de uma hora de vida, é o momento que começa, eu brinco, a parte burocrática com a criança. Então é a hora que é o momento que começa a avaliação física mais detalhada do bebê e algumas intervenções que eu vou citar agora que vão acontecer com essa criança ali na sala de parto, tá? Então, quando finalizo essa primeira hora de vida, eu peço para o pai pegar o bebê e levar ali no bercinho de reanimação para a gente fazer uma avaliação mais completa. Essa avaliação do exame físico tem a finalidade
primeiro de avaliar a anatomia da criança, entender se está tudo no lugar certo, não está sobrando nem faltando coisa ali com esse bebê, né? Então a gente vai olhar cabeça, ouvidos, olhos, nariz, boca, ossinhos, clavículas principalmente, avaliar novamente o tórax, né, o abdômen, a genitália, enfim, vai passar um pente fino no exame físico, tá? Esse é o momento também onde a equipe de enfermagem do hospital se aproxima para fazer a identificação desse bebê. Então, essa parte da identificação ela é muito importante, que é colocar pulseiras de identificação com o nome daquela mãe, tá bom? Então, o seu bebê ali vai ser devidamente identificado. É o momento também onde a enfermeira vai pintar o pé do bebê com uma tinta preta para fazer como se fosse o registro do nosso polegar, mas no caso do bebê é o pezinho, como se fosse a identificação desse pezinho mesmo, tá bom? E ali alguns procedimentos outros vão ocorrer, que vai ser pesar o bebê, medir o tamanho dessa criança, vamos medir o tamanho do crânio, o tamanho do tórax. Isso tudo são coisas que para o pediatra ali vai ser importante depois no segmento desse bebê. É o momento também que algumas outras intervenções começam a acontecer. A primeira delas costuma ser a aplicação do colírio. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse colírio. O colírio ele é uma forma de prevenir essa criança de uma doença chamada oftalmia neonatal. É uma doença que pode gerar uma cegueira no bebê. É uma doença causada por doença sexualmente transmissível. No caso, o mais comum era a gonorreia. E essa era uma doença mais... essa intervenção do colírio veio no final da década de 50. Então, era outro momento, era um momento que talvez tivéssemos uma disseminação dessa patologia da gonorreia. Atualmente, o que a gente vê, pelo menos aqui atuando em clínicas particulares, enfim, eu não estou falando do Brasil inteiro, tá, pessoal? É que é muito difícil encontrar alguma mulher que tenha esse patógeno presente no canal vaginal. No final da gestação, é comum os obstetras solicitarem esse teste para pesquisa dessas bactérias que podem causar essa doença no bebê. Então, uma delas é a clamídia, a clamídia, a outra é a gonorreia. E quando essas mulheres vêm com esse resultado negativo, ou seja, elas não têm esse patógeno, eu acabo orientando a não realizar o colírio. O colírio tradicional ele é o colírio de nitrato de prata. A maneira como ele atua para proteger o bebê é causando o que a gente chama de uma conjuntivite química. Então, esse patógeno, principalmente a gonorreia, ele acaba entrando pela córnea do bebê. A córnea do bebê é a estrutura mais superficial que a gente tem no olho. Tem algumas proteínas na córnea que a gonorreia, essa bactéria, acaba se utilizando para poder invadir o corpo do bebê. O que o colírio faz é destruir essa camada superficial do globo ocular da córnea. Essa camada irá se refazer no futuro. Então, o que eu causei com esse bebê foi uma conjuntivite química. Se eu destruir essa camada superficial, eu dificulto a penetração dessa bactéria no globo ocular do bebê. Mas veja que tem um efeito importante na criança. Eu não gostaria de destruir nada de alguém, a não ser que fosse estritamente necessário. Então, para aquelas gestantes que a gente tem uma pesquisa negativa desses patógenos, para mim não faz sentido usar o colírio dessa forma, tá? Recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria, embasada por estudos científicos, trouxe a possibilidade de outros tipos de colírio para serem aplicados na criança, e esses novos colírios diminuem um pouco esse efeito. Um deles é a base de iodo, a povidona, e o outro é uma pomada de eritromicina, que é um antibiótico. Mas, de novo, eu acabo fazendo ali no consultório, conversando com os pais, e se aquela gestante não demonstra ter esse patógeno, para mim não faz sentido tratar esse bebê. Ele não está exposto a algum risco. Principalmente, pessoal, no caso das crianças que vão nascer de cesárea. Nem passar pelo canal vaginal vão passar.
Então, para mim, não faz sentido aplicar colírio numa criança que nasce ainda por cima de parto cesáreo. Tudo bem? Então, esse é o primeiro procedimento que seria feito ali no bercinho. Na sequência, vem a administração da vitamina K. A vitamina K, ela é uma vitamina que tem uma importância para nós, no nosso corpo. Ela recebe essa designação da letra K por fazer parte de proteínas de coagulação do sangue. E sem vitamina K, essas proteínas não funcionam adequadamente. E por conta disso, essa pessoa tem uma tendência a sangramentos espontâneos. O que isso, gente, tem a ver com o bebê? Durante a gestação, muita coisa a mãe passa para o bebê através da placenta, mas a passagem de vitamina K não se dá de uma forma tão boa quanto deveria. Então, algumas crianças podem nascer vulneráveis a níveis baixos de vitamina K, predispondo-as a sangramentos espontâneos. Então, tem crianças que podem apresentar sangramento nasal, sangramento estomacal e começar a vomitar sangue, sangramento intestinal, e por conta disso, uma das maneiras de diminuir esse risco seria a administração de vitamina K para essa criança. Essa administração ela é feita através de uma injeção. Então, ela é um procedimento invasivo e, por conta disso, algumas famílias ficam na dúvida sobre fazer ou não fazer. No passado, tínhamos a opção ali de fazer a vitamina K por via oral. Hoje em dia, essa opção eu não acho tão interessante, porque você precisaria mandar manipular a vitamina K numa farmácia de manipulação. E nem sempre daria, eu acho que daria para confiar 100%. Então, eu prefiro fazer vitamina K injetável, que eu acho mais garantido. Acaba sendo um procedimento invasivo para o bebê. A gente tenta minimizar essa dor que a criança vai sentir ali na injeção, fazendo a criança mamar durante esse procedimento. Então, a gente sabe que a sucção para o bebê, ela pode ter um efeito analgésico, e isso pode diminuir, então, essa percepção da dor pelo bebê. Na impossibilidade da mãe amamentar o bebê durante a administração da vitamina K, a gente pode colocar uma luva no pai dessa criança, no companheiro dessa mãe, e o pai coloca o dedo para o bebê sugar durante o procedimento. Isso também ajudaria a diminuir essa percepção de dor. Na sequência da vitamina K, a gente vem um outro procedimento, que é a administração da vacina da hepatite B. A vacina da hepatite B são 3 doses que estão previstas para o bebê receber no primeiro ano de vida. A primeira delas seria ali na sala de parto. Tem algumas pessoas que optam por aguardar alguns dias para fazer a hepatite B. Aquela família que a gente acompanha, que tem uma sorologia negativa para hepatite B, não tem o vírus da hepatite B circulando, pode ser um desses casais que a gente poderia propor de fazer mais para frente a hepatite B. Tá? A hepatite B, lembrando, gente, é uma doença de disseminação sexual ou por contaminação por uso de drogas. Então, se aquela família não tem, aquela mãe não tem o vírus da hepatite B circulando, não vai ser no canal de parto que essa criança vai pegar, então não vai ter contato com o vírus por secreção sexual ou por sangue, então poderia fazê-la essa vacina posteriormente. Não necessariamente nesse momento é feito a vacina BCG, mas já que estou falando de vacina, eu vou falar aqui. A vacina BCG geralmente ela é feita no dia seguinte, mas só porque eu mencionei a hepatite B, eu vou falar aqui. A BCG ela é uma vacina também que hoje em dia tem sido orientada a fazer posteriormente. E a razão disso é a seguinte: a vacina da BCG ela é a vacina que vai proteger o bebê, vai gerar alguma proteção contra a tuberculose. E a bactéria que causa tuberculose, ela está viva dentro dessa vacina. Ela não está viva na sua potência máxima, ela está atenuada. Mas ainda assim é uma vacina de organismo vivo. Então, quando eu injeto essa vacina no bebê, essa é aquela vacina que vai deixar a marquinha no braço direito.
essa criança que recebeu a vacina tem que ter um sistema imunológico competente o suficiente para conseguir destruir, finalizar essa bactéria, destruir e produzir anticorpos a partir dela. Só que no momento do parto, não tem como a gente saber qual é a criança que tem o sistema imunológico competente e qual a que não tem. Existe uma doença que se chama imunodeficiência congênita grave. Ela é uma doença que não é comum. A incidência dela estimada é 1 para cada 30 a 50 mil pessoas, tá? Essas pessoas, que têm essa patologia, elas não conseguem, o sistema imunológico dela não funciona bem adequadamente. Então, elas não vão conseguir a destruir essa bactéria e produzir anticorpos a partir dela. O que vai acontecer é o contrário. Essa bactéria que está atenuada não vai encontrar oposição do sistema imunológico dessa criança. E com o tempo, essa bactéria vai se fortalecendo, ela volta a ficar na sua forma ativa novamente e passa a causar tuberculose no bebê. Então, por conta disso, tem um teste do pezinho que existe nas maternidades que faz a avaliação dessa fração da imunidade do bebê. Então, as famílias que eu costumo acompanhar, que tem essa possibilidade de colher esse teste, eu oriento não fazer a vacina, BCG, colher esse teste, que eu vou falar de novo dele mais para frente, que vai fazer a avaliação dessa doença imunológica grave. Saindo o resultado desse teste negativo, ou seja, a criança não tem a patologia, aí que eu acabo liberando essas duas vacinas, tanto a BCG quanto a hepatite B. Eu vou falar mais do teste mais para frente, tá? Então, falamos ali de procedimentos ali na sala de parto, do corte do cordão umbilical, onde, minha opinião, eu prefiro o corte tardio do cordão, né, o clampeamento tardio, do colírio, né, ainda nas maternidades se usa muito o colírio de nitrato de prata, e eu costumo orientar que se a pesquisa de bactérias durante a gestação for negativa, recomendo não fazer. Vitamina K injetável, acho que é importante para a gente fazer nessas crianças, para a prevenção da doença hemorrágica do recém-nascido. E as duas vacinas vai depender muito do perfil sorológico dessa gestante para hepatite B e da disponibilidade ou não desse teste do pezinho na maternidade de vocês, tá? Terminando essas decisões aqui, em geral, o bebê volta para o colo dessa família, a gente tira o bebê ali do bercinho, volta para o colo daquela família, e aquela família, finalizando o parto, é o momento que essa família vai ser direcionada ali para o quarto, ali da maternidade, onde vocês vão ficar durante algum tempo, tá? Chegando ali no quarto, é muito comum ali as enfermeiras proporem para vocês o primeiro banho do bebê. Esse banho do recém-nascido, ele vai ter algumas características, né? A principal função ali que o hospital oferece, além de fazer uma higienização do bebê, já vou falar sobre isso, tem também o caráter de instruir a família de como dar banho nessa criança. Quando é o primeiro filho, geralmente o banho é uma das questões ali que os pais costumam ter algumas dúvidas, tá? Por que eu fiz assim na higienização do bebê, gente? Esse bebê, ele nasce, quando o bebê nasce, a gente vai perceber que ele é recoberto por uma camada de gordura, uma gordura branca, que a gente chama de vernix. Essa camada de gordura tem a função de proteger o bebê, ele nasce envolto naquilo. Por ser uma gordura, durante o trabalho de parto, aquilo já vai ajudar o bebê a passar melhor pelo canal vaginal. E após o nascimento, essa gordura, o vernix, continua tendo algumas características de proteção para o bebê. Então, o bebê está dentro do útero de vocês, ali é uma temperatura de 37 graus, 37 graus e meio. Assim que essa criança nasce, haverá uma diferença térmica de temperatura entre o bebê, né, entre o útero e a sala. E algumas crianças a gente nota que perde rapidamente a temperatura nas horas seguintes ao parto. Então, a gordura tem essa característica de isolamento térmico. Então, é uma das maneiras de diminuir a chance de hipotermia desse bebê.
Então, não remover a gordura é importante para essa criança, ajuda a regulação térmica. Outra coisa que pode ajudar, essa gordura, ela ajuda a manter a pele do bebê mais hidratada. Dentro do útero, o bebê está como se fosse dentro de um aquário, tem bastante líquido ao redor dessa criança. Mas assim que essa criança nascer, a nossa atmosfera fora do útero não tem tanta umidade. E essas crianças vão passar, a pele dessa criança vai passar por um ressecamento. E, de novo, não removendo a gordura, permitindo essa gordura ali, vai diminuir esse processo de ressecamento. É uma outra proteção para essa criança. E tem uma outra proteção que eu acho muito interessante, que estudos recentes vêm mostrando, que essa gordura ela tem a capacidade de selecionar as colônias bacterianas que vão fixar nessa criança. Esses bebês que nascem pelo canal vaginal, dentro do canal vaginal dessa mulher vai ter grupos de bactérias muito específicos. São grupos de bactérias que não existem em outra região do corpo da mulher. São grupos de bactérias que a gente, muito comum para quem toma Yakult, sabe que ali tem os lactobacilos. São bactérias do mesmo grupo. E esse prefixo lácteo dessa bactéria mostra que essa bactéria tem alguma propriedade em relação à digestão do leite. Então, foi muito interessante a natureza ter colocado um grupo de bactérias numa região específica da mulher, que é por onde esse bebê vai passar no trabalho de parto, onde vai entrar em contato com essas bactérias e, durante o trabalho de parto, essas bactérias vão se fixando na pele do bebê e essa gordura vai ajudar esse processo. E durante o trabalho de parto, esse bebê vai deglutindo o líquido amniótico que ficará misturado com essas bactérias. Então, a primeira colonização bacteriana do bebê costuma acontecer com bactérias de origem materna. E essa colonização se dá tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Essas bactérias no futuro, elas vão começar a crescer, vão colonizar o intestino da criança, e assim que houver a descida do leite, essas bactérias vão ajudar nesse processo de digestão. Agora imagina o trabalho que a natureza teve para fazer essas bactérias estarem naquele ponto ali do canal vaginal. O bebê teve toda essa dificuldade de nascer para fixar essa gordura, fixar essas bactérias na gordura, e aí vem ali a enfermeira, propõe um banho e remove essa camada de gordura, e uma boa parte dessas bactérias acabará indo embora. Mas se essas bactérias forem embora, alguma outra bactéria vai tomar o lugar delas. E num ambiente hospitalar, o nosso risco é de bactérias de origem hospitalar começar a fazer essa colonização do bebê. Hoje em dia a gente tem estudos mostrando que crianças nascidas de cesárea têm um sistema imunológico, pode ter um sistema imunológico mais desequilibrado, proporcionando a essas crianças um aumento na incidência de doenças autoimunes, por exemplo, rinite, bronquite, asma, dermatite atópica. Então, esse tipo de doença está mais prevalente em crianças nascidas de cesárea. Então, é uma das proteções que a gente tenta manter para o bebê, é evitar o banho nessas primeiras horas de vida. Qual o melhor momento para dar banho, então, no bebê? Quando a gente vai falar ou vai ler sobre parto humanizado, é muito comum a gente ouvir essa faixa de tempo de esperar pelo menos 24 horas para dar banho. E no começo, quando eu atendia essas salas de parto, eu até propunha isso para os pais. Eu esperava ali 24 horas, no dia seguinte eu aparecia ali na maternidade para dar banho, ali ensinar os pais a dar banho no bebê. Só que aí, pessoal, vendo na prática como a coisa funciona, tendo pai aí de 2 filhos, né? Eu também fui aprendendo muito com eles. Eu percebi que 24 horas eu acho que é um período muito pequeno para dar banho, para começar o primeiro banho nas crianças. E hoje eu criei o que eu acho de momento mais oportuno, tá? Temos vários critérios, podíamos seguir alguns outros critérios, tá? Um critério que eu gosto também em relação ao primeiro banho, algumas famílias, principalmente de origem europeia, algumas regiões da Europa, eles
aguardam o coto umbilical cair para fazer o primeiro banho. O coto umbilical é quando a gente corta o cordão umbilical ali na sala de parto, uma parte desse cordão fica anexada ainda ao bebê. E esse coto umbilical vai precisar de alguns dias para amadurecer. Amadurecer significa que ele vai ressecando aos poucos e tem uma hora que ele está bem sequinho, ele vai ficando bem fininho e cai. O cuidado que a gente vai ter ali com o coto nos dias seguintes ao nascimento é cuidar para que não junte secreção ao redor dele. Então, nas maternidades aqui em São Paulo, é muito comum ainda utilizarmos o álcool 70% para fazer essa higiene. Qual que é a ideia desses países europeus, principalmente? É o primeiro banho acontecer após a queda. Porque aqui no Brasil é muito interessante, a gente tem essa cultura de banhos diários. E tão logo o bebê nasce, a gente começa a dar banho diário no bebê, achando que isso vai trazer mais saúde para a criança. Porém, essa estrutura, que é o cordão umbilical, que precisa secar para cair, se eu começar a dar banhos, eu vou reidratar essa estrutura. E isso pode postergar a queda. E qual que é o problema de postergar a queda? A pele, a nossa pele tem várias funções, proteção contra a variação de temperatura, manter a hidratação do nosso corpo, evitar perdas hídricas por ela, seria uma delas, mas também é uma barreira contra a infecção. Quando a gente tem um corte, um dos riscos que a gente corre é ter uma infecção naquele ponto de corte. Quem aqui nunca tirou uma pelezinha da unha e de repente a unha começa a ficar toda inflamada e sai pus? Aquilo foi uma infecção que aconteceu ali, porque a gente rompeu a pele naquele ponto. E do bebê, ali em volta do cordão umbilical, a pele não fechou inteiramente. Então, o bebê ele fica vulnerável a uma infecção de pele naquele local. Quanto mais tempo essa pele levar para fechar, mais tempo esse bebê estará vulnerável a uma infecção. Então, eu acho muito interessante isso, que algumas culturas europeias orientam o primeiro banho após a queda do umbigo, porque eles tinham certeza que a partir dali, o umbigo, depois de cair, a pele fecha rapidinho, entre 1 a 3 dias já está fechado. Então, diminuía o risco de uma infecção do bebê naquele ponto ali no umbigo, que é uma infecção relativamente grave. Então, essa é uma das ideias, esperar o umbigo cair para dar banho. Mas isso eu estou falando de uns 7, 10 dias aí de vida para o bebê tomar banho. Para algumas famílias pode ser um tempo muito longo para se esperar. O meu critério que eu gosto é a descida do leite materno, tá? Então eu gosto de esperar o leite descer para recomendar aí pelo menos a partir daí para dar o primeiro banho. E a razão que eu tenho para justificar isso é assim que o bebê nasce, ele vai ali para o peito para começar a mamar, mas ele não vai extrair leite materno naquele primeiro instante. A primeira secreção que vai sair ali do leite do seio daquela mulher é uma secreção que se chama colostro. E o colostro não tem exatamente uma função de nutrição, ele não é considerado um alimento. O colostro, se fôssemos analisá-lo num microscópio, descobriríamos que ali ele é uma substância altamente proteica, mas não uma proteína que a gente vai desmontar e fazer novas proteínas, como você faz quando a gente come, por exemplo. Mas é uma proteína da classe anticorpo. Então, é uma proteína de proteção. O organismo do bebê não vai destruir aquilo para gerar energia, vai simplesmente o anticorpo ficar circulando ali no intestino da criança para proteger contra possíveis infecções oportunistas. Se o bebê ali está na sala de parto e está mamando e não é leite, que horas que esse leite vai descer? O leite da mulher, em geral, vai descer entre o segundo ao quarto dia de vida. Então, esse bebê vai possivelmente ficar em jejum entre 2 a 4 dias de vida. E esse jejum vai trazer algumas características para essa criança. No começo, ali na sala de parto, assim que cortarmos o cordão umbilical ou ele parar de pulsar espontaneamente,
não vai ter mais transferência de açúcar, que é o principal, a gente usa a glicose como principal energia que a gente vai usar no nosso corpo. Então, a partir daquele momento, não tem mais transferência de glicose da mãe para o bebê. Próximo momento que essa criança vai entrar em contato com açúcar, vai ser o açúcar da descida do leite. Então, esse bebê vai ficar em jejum até a descida do leite. E como, então, esse bebê vai fazer para se manter estável nesses primeiros dias? O bebê vai utilizar um recurso que é utilizar suas reservas de gordura que ele acumulou nessas últimas semanas de gestação. Então, se a gente pega um bebê quando nasce, eu pego o peso desse bebê no nascimento e olha o peso desse bebê no dia da alta, geralmente esse peso ele variou em 10%. Se um bebê nascer aqui com 3 quilos, no dia da alta, ali com 48, 72 horas, o peso dessa criança vai ter variado em menos 300 gramas. Ele vai ter saído dali do hospital com cerca de 2,7 kg. Dentro desses 300 gramas, tem algumas outras coisas que compõem esse peso. Ele fez xixi, eliminou cocô que já tinha dentro do intestino dele. Às vezes a gente pesou, ele tinha deglutido o líquido do parto, ele regurgitou esse líquido do parto. Então, dentro dessa conta, tem alguns líquidos que a gente não consegue ter essa informação prévia. Porém, uma parte da variação desse peso é em gordura que esse bebê queimou para se manter estável até a descida do leite. E o que tem a ver o banho com isso, gente? Estou explicando isso para falar do banho ainda. O que acontece é que as primeiras 24 horas do bebê, as reservas de gordura dele estão altas, estão elevadas. Ele acabou de nascer. Nas primeiras 24 horas, ele vai ter gastado pouco ainda dessas reservas. Então, a gente tem um bebê calmo, sereno, tranquilo. A gente passa a visita no dia seguinte, a família está com um sorrisão ali. Nossa, doutor, meu filho é tranquilo. Nossa, dorme a noite inteira, que maravilha. E na minha cabeça eu só falo, vixe, Maria não sabe nada, né? Calma que lá vem história ainda, né? Isso acontece do seu bebê estar tranquilo porque ele utilizou ainda pouco das suas reservas de energia, porque até então ele está em jejum. Não importa se ele mamou nas primeiras 24 horas, 3, 4, 6 vezes, o que ele extraiu ali foi colostro. Ou seja, ele não teve acesso a muita caloria. O que acontece se eu propor um banho nesse momento, com 24 horas de vida? Esse bebê ainda não tem energia vindo da mãe, ele só está usando os próprios recursos, e na hora de dar o banho, eu vou tirar a roupa desse bebê, eu vou mergulhá-lo na água. Ao invés de proporcionar algo tranquilo e relaxante para ele, como a gente imagina que o banho deveria ser, no final eu estou propondo para esse bebê um aumento no seu gasto de energia. Então, essa taxa de utilização das reservas aumenta. O que vai acontecer é que eu gastei mais ainda a energia dele, que já é escassa. E possivelmente esse bebê vai ficar até mais irritado depois. Então, nas primeiras 24 horas de vida, em geral, a gente tem um bebê calmo, tranquilo. As 24 horas de vida seguintes, em geral, o cenário muda. A gente começa a ver um bebê mais sensível, mais irritado, mais choroso. Se fôssemos pesar esse bebê nesse momento, vocês vão notar que esse peso já variou em uns 4 a 5%. Esse bebê vai para o seio daquela mulher e ele mama, mama, mama uns 20, 30 minutos. Só que como ele não extraiu caloria, ele extraiu colostro, ele termina ainda irritado, sensível, choroso. E chorando, 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 essa mulher vai botar ele para mamar no outro peito. E ele vai ficar lá mais 20, 30 minutos. Se ele não dormiu nesse momento de exaustão, porque em geral eles dormem uma hora e eles se cansam, ele continua a chorar e volta para o primeiro peito. E fica esse loop eterno nesse segundo dia de vida do bebê. Um bebê sensível, um bebê irritado, um bebê choroso. Porque ele mama, 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 mas ainda não desceu o leite, não desceu a caloria que ele precisa. Então ele não termina nunca de mamar. Então esse segundo dia é um dia bem difícil para as famílias, tá? E
Felizmente, talvez para a maioria das mulheres, no dia seguinte, já começa até a descida do leite. Esse bebê vai para o peito, ele mama, ele começa a extrair um pouco de caloria. Essa irritação estabiliza e começa a diminuir. E aí, quando a mulher sente que ele está mamando bem, quando ela sente que ele vai para o peito, ele esvazia essa mama, a mulher, quando desce o leite, geralmente ela sente algumas modificações ali na mama. Ou a temperatura da mama aumenta, o volume aumenta, a parede ali da mama fica mais endurecida, porque agora tem leite lá dentro. E ao final da mamada, ela percebe até que uma das mamas diminui de volume, porque o bebê extraiu o leite, extraiu o conteúdo dali. Então, quando a mulher percebe tudo isso, ela vai notar agora o bebê mais calmo, mais tranquilo, mais, sabe, mais sereno. E aí, a partir desse momento, que o bebê tem mais energia agora disponível, que eu acho que o banho, aí sim vai ter esse caráter que os pais querem, de um banho relaxante, um banho tranquilizante para o bebê. Esse banho, se não ocorre na maternidade, eu vou orientar para os pais como fazer posteriormente. E aí a gente tem várias possibilidades de dar banho, né? Seja o banho de chuveiro, o banho de banheira, o banho de balde. Isso tudo é uma coisa que eu acabo até demonstrando melhor no consultório. Mas são essas possibilidades que a gente teria depois para dar banho no bebê. Então, minha sugestão seria fazer esse banho aí após pelo menos o quarto dia de vida, tá? Bom, dentro das primeiras 24 horas de vida, em relação a testes e exames com o bebê, seria isso que eu falei até o momento, tá? No dia seguinte, a equipe obstétrica retorna para visitar essa família. O obstetra vai ali, obviamente, avaliar aquela mulher, como é que ela ficou, como é que ela passou, e o pediatra volta para avaliar a família e a criança. O interesse ali do pediatra é saber como é que estão as dúvidas dos pais, entender como é que a amamentação está acontecendo, se está acontecendo, se está machucando, se não está machucando. O pediatra vai ficar em cima ali do peso da criança. Provavelmente, provavelmente não, vai fazer ali um exame físico mais detalhado da criança nesse dia de novo, vai reavaliar o exame físico do bebê. E ali a gente vai fazer os primeiros testes com a criança, né? Então, o primeiro deles costuma ser o teste do olhinho. O teste do olhinho tem a função de avaliar, entender se a luz que a gente joga com a lanterna atinge a retina do bebê, que é a parte posterior ali do olho. E é importante porque algumas crianças podem nascer com alguns probleminhas ali na córnea ou no cristalino que dificultaria a passagem de luz. E isso pode levar a uma cegueira desses bebês. Então, a ideia do teste do olhinho é fazer uma triagem para... Deixa eu só fechar. Pode reclamar. Sim. Não vou te julgar. Parece que você é retardado. Bom, então a ideia desse teste é avaliar aí alguns problemas que poderiam gerar uma cegueira congênita nessa criança, tá? Nesse dia também a fonoaudióloga vai passar para fazer uma avaliação na orelhinha do bebê. Esse teste, de maneira análoga ao teste do olhinho, vai avaliar se a criança, se o tímpano da criança vibra adequadamente de acordo com as emissões, né, de frequências que o aparelho vai fazer. Então, o teste da orelhinha vai fazer uma triagem para surdez congênita. O teste do olhinho para uma triagem para cegueira congênita e o teste da orelhinha para surdez congênita. Durante toda a internação é feita, geralmente pelas enfermeiras, uma avaliação de oximetria, que é aquele aparelhinho que emite uma luz vermelha, a gente coloca na extremidade ali do bebê, seja na mão ou nos pés, e aí esse teste se chama teste do coraçãozinho. Então, ali no momento inicial, como eu estava falando para vocês, o pediatra vai ficar atento ali à adaptação cardiopulmonar inicial da criança. Só que essa adaptação cardiopulmonar com o bebê vai levar, em média, cerca de 2 a 3 meses para finalizar. Porém, os dias iniciais do bebê são os momentos mais críticos para isso. Então, essa avaliação é importante acontecer ali na maternidade. Hoje em dia, a gente tem também um teste pré-natal que eu recomendo muito fazer, que é o ecocardiograma fetal.
E isso já dá para o pediatra algumas informações aí a respeito da anatomia do coração. E após o nascimento, o pediatra ali na sala de parto vai ficar atento a essa adaptação cardiopulmonar inicial, mas ao longo dos dias de internação é feita medidas de oxigenação dos membros do bebê. E isso também ajuda o pediatra a entender se existe ou não a chance daquele bebê ter uma cardiopatia congênita, tá? Hoje em dia a gente fala muito no teste da linguinha. Esse teste ele consiste numa avaliação do freio lingual. O freio lingual é uma estrutura que, quando muito alterada, numa inserção incorreta ali na língua, pode alterar a dinâmica da amamentação, dificultando o ganho de peso do bebê ou gerando muita dor para amamentar. Então, hoje em dia, a gente tem feito o início dessa avaliação costuma ali ser na maternidade ainda, tá? E essas seriam as principais avaliações que o bebê receberia agora nesse segundo dia de vida. Então, ele teve o primeiro dia de vida dele, foi o dia do parto, teve essa avaliação ali após 24 horas de vida, e o bebê completando 48 horas de vida, já iniciando ali o terceiro dia de vida, é o outro momento onde o pediatra passa de novo no quarto para conversar com sua família, reavaliar essa criança, o exame físico dele inteiro. Esse é um dia importante para avaliar a perda de peso do bebê, que deve estar próximo aí dos seus 10%. Um bebê que está com uma perda de peso muito acentuada, a gente tem que entender também se ele não está ficando desidratado. E a desidratação no bebê a gente vai avaliar de algumas formas, mas uma muito interessante é através da fralda. Então, a fralda da criança, quanto mais xixi tiver ali, é um sinal de que o bebê está bem hidratado. A ausência de xixi na fralda nos faria suspeitar dessa possível desidratação do bebê. E quanto mais concentrado o xixi do bebê estiver, um pigmento alaranjado começa a surgir na urina da criança. A gente chama esse pigmento de cristais de urato, e esse pigmento geralmente assusta os pais, porque ao abrir a fralda, a gente se depara com manchas alaranjadas, e algumas famílias confundem isso com sangue, acham que o bebê está urinando sangue, tem um sangramento ali. Mas na verdade não, ele é um indício de que o bebê está com a urina muito concentrada, então é um ponto de atenção ali quando começa a ter esses cristais de urato na fralda. Por isso que aquelas famílias, voltando ali no início da nossa conversa, se já tiveram ali o contato com o pediatra previamente, é um momento interessante de acionar, de conversar com o pediatra, de verificar se não é o caso de antecipar uma consulta, tá bom? Então, isso é algo que a gente vai avaliar, então, nesse terceiro dia de vida do bebê, né? 48 horas. Provavelmente é o dia da alta dessa criança. E antes da alta, após 48 horas de vida, geralmente é feita a coleta do teste do pezinho. O teste do pezinho, ele é o último teste a ser colhido na maternidade. O teste do pezinho, atualmente, ele pode ser uma de difícil escolha para os pais, porque hoje em dia o hospital te oferece algumas opções de testes. Eles falam assim, olha, tem o teste mais simples, mais básico, tem o teste intermediário, tem o teste mais completo. E as famílias, sem essa informação prévia, ficam perdidos em como escolher isso. Será que o básico é o suficiente? Será que o intermediário já atenderia? Ou tenho que obrigatoriamente fazer o teste mais completo, tá? E o que o teste do pezinho vai avaliar, gente? O teste do pezinho, ele foi desenvolvido para tentar detectar doenças neonatais cuja demora no diagnóstico poderia trazer para essa criança alguma sequela já. Então, antigamente, a gente só conseguia fazer o diagnóstico de determinadas doenças quando aparecia sequela no bebê. E isso já era um momento ruim de tratar, porque essas sequelas geralmente são permanentes. Então, com o teste do pezinho, a gente começa a detectar no sangue algumas alterações que podem sugerir alguma doença que essa criança possa ter, e quanto antes eu intervir, menor a chance dessa criança cair numa sequela, ou seja, a longo prazo eu melhoro a qualidade de vida dessa criança.
A maioria ali daquelas doenças que o teste do pezinho vai listar não tem cura ainda, mas tem algum tratamento. Então, o tratamento é importante de ser iniciado o quanto antes para evitar uma progressão da doença, uma sequela importante. E qual teste que eu recomendaria escolher? Principalmente para aqueles bebês que são o primeiro filho de um casal, eu gosto de escolher o teste mais completo possível, tá? E para mim, possível é o teste que vai fazer a avaliação das doenças, principalmente a gente chama de doenças de proteínas, doenças de aminoácidos, e principalmente aquela doença que eu me referi quando falei da vacina BCG, que é a imunodeficiência congênita. Esse é um teste que é opcional, os pais às vezes precisam optar por colher. Geralmente a maternidade, se vocês não optarem, eles vão acabar não colhendo. E para mim é um teste importante. Vai avaliar então o sistema imunológico do bebê. Esse teste vindo normal, acabo me ajudando para liberar as vacinas para criança. Os testes mais simples, eles vão avaliar um número menor de patologia. Então, eu gosto de, no primeiro filho daquele casal, fazer a avaliação mais completa, porque às vezes acontece algumas doenças genéticas que a gente só vai descobrir com o tempo, né? Então, eu prefiro orientar a colher sempre o mais completo. Tendo o bebê nesse dia, critérios para alta, né? É um bebê que está mamando bem, é uma família que está segura, tranquila, é uma perda de peso que está dentro ali dos 10% que eu mencionei. Esse é um bebê que está elegível para ter alta. A icterícia é uma condição que a gente vai avaliar nesse dia. A icterícia é uma doença, a gente chama de uma doença, mas ela acontece em 100% dos bebês. E na maioria das vezes, ela é chamada de fisiológica. Ela vai acontecer sem uma causa aparente para aquilo, determinando aquilo. E na maioria das vezes, cerca de 80% das vezes, essas crianças vão ter uma icterícia dentro de valores considerados baixos a moderados e poderão sair de casa poderão sair do hospital, desculpa, sem nenhum tratamento extra. Porém, aquelas crianças, esses 20% que tiverem uma icterícia moderada, grave, precisarão ficar internados ali para receber um tratamento que é fototerapia. Então, esse bebê vai receber um tratamento de banho de luz, é um banho de luz de cor azul. Esse banho de luz tem por finalidade auxiliar na redução dos níveis de icterícia, tirando esse bebê do risco de ter níveis muito elevados de icterícia que podem ser tóxicos, principalmente para o cérebro. Então, aqueles bebês que tiverem algum grau de icterícia mais importante, em geral, eles vão ficar pelo menos mais 24 horas aí na maternidade para poder fazer esse tempo de banho de luz. 24 horas é mais ou menos o tempo médio que as crianças fazem banho de luz. Outras talvez precisem de até mais tempo, 48, 72 horas de banho de luz. Tendo alta, em geral, esses bebês vão para casa entre após 48 horas de vida, ali iniciando o terceiro dia de vida. É um momento que eu acho difícil para os pais irem para casa ali com o bebê, porque é um momento que, para a maioria das mulheres, o leite está começando a descer ou está em vias de descer, enfim. Ou seja, os pais vão para casa com o bebê que está ainda irritado, sensível, choroso, perdendo peso. A fralda, a gente vai notar que não vai ter muito xixi por enquanto, porque ainda não desceu o leite. É chegando em casa que as dúvidas começam a acontecer de verdade, né? Começam a aparecer diversas dúvidas. Então, eu gosto, na alta do hospital, orientar os pais a passarem já no consultório, na primeira consulta, 2, 3 dias depois, porque vão surgir muitas dúvidas, né? E é interessante que esses pais já tenham o contato aí do pediatra para caso haja uma dúvida importante, caso haja alguma urgência, eles já terem essa liberdade de acionar o pediatra mesmo antes de passar na primeira consulta. Então, para mim, a primeira consulta tem que acontecer ainda dentro da primeira semana de vida, tá? O que mais, Joyce? Será que eu falei tudo? Será que faltou alguma questão aí? Nossa, tá bem completo, hein?
Uma coisa Pois é, sobre eu a tô vendo o icterícia tempo ainda. agora, pelo amor de Deus, passei muito. Sobre a icterícia, qual que está sendo a recomendação também sobre os banhos de sol? Eu acho assim, ó, eu acho que num passado aí não muito distante, a gente não tinha esses tratamentos de luz muito disponíveis no hospital, acabava sendo o único recurso que a família tinha. Mas eles são pouquíssimos eficientes para um controle de icterícia. Então, eu não deixo as famílias com essa responsabilidade de o banho de sol resolver a icterícia, mesmo porque não dá para contar com o sol sempre. Um dia está nublado, começa a chover ou não. Enfim, nem sempre você vai ter o sol com uma potência forte, enfim, para diminuir esses níveis de icterícia, né? Tá certo. Deixa eu só pausar aqui a gravação um pouquinho.